Olha só, agora aqui nós temos três aspectos. Vamos lá. A consciência, ela traz culpa, vergonha e medo. Na referência que dada ao autor, ele colocou lá de Gênesis, e ele coloca aqui da seguinte maneira: foi determinado a você, Adão e Eva, não comer da árvore do fruto que está aqui separado no meio do jardim. Vocês podem comer de tudo, menos dessa aqui. No dia que você comer, você vai morrer. Só que houve toda essa problemática devido a uma coisa chamada desobediência. E ao comerem da fruta, houve a seguinte houve toda essa problemática. Por quê? Porque aí quando Adão comeu, não quando Eva comeu, quando Adão comeu, o mundo caiu. Aí eles que abriram os olhos e viram que estavam nus. Aí lá no Gênesis fala, lá em 6, Gênesis 6, a partir do 6 até o 10, aí Deus chegou: onde estás, Adão? Cadê tu? Estou aqui. Mas o que aconteceu contigo? Ouvi o Senhor e me escondi. Quando Adão ouve a voz, Adão teve o quê? Culpa. Eu sou culpado. Eu atribuí o sentimento de culpa. Segundo, por que ele se escondeu? Teve vergonha. A vergonha agora tomou conta da sua vida. Terceiro, ele teve medo. Sabe por que, irmãos? A consciência, ela vem da seguinte forma, e ela aflige a nossa vida, ela afeta a nossa vida, porque essas são coisas da nossa vida física. Medo, a sensação de medo. Você já teve uma experiência quando você tem um medo só com um calafrio na barriga? Meu Deus, quebrei alguma coisa. Quebrei o carro, bati fulano. A sua adrenalina sobe, a sua consciência. De repente você, meu Deus, será que eu sou culpado? Será que eu sou inocente? Você não fala nada para ninguém, mas a tua consciência está gritando. A consciência está ali. Aí você teve culpa, teve vergonha, teve medo. E Adão, ele passou por isso. Ele agora: eu sou culpado pelo aquilo que eu fiz. Eu agora sou culpado por tudo aquilo que vai acontecer. E agora eu tenho vergonha, meu Deus, e agora eu estou com medo do que irá acontecer. Olha só a problemática que nós arrumamos com essa situação depois que tudo isso vem acontecer. Nós só temos, irmãos, a entender que quando a consciência nos acusa, tem algo errado. Quando a consciência martela na nossa cabeça, tem algo errado. Quando a consciência nos culpa, tem algo errado. Quando a consciência fala ao nosso íntimo, tem algo errado. E aqui, quando Deus procura Adão, ele agora tem culpa, ele tem vergonha, ele tem medo, ele tinha cometido uma transgressão perante Deus. E aqui a consciência é implacável. Não era consciente, Deus não enganou ele, deixou bem claro: não coma do fruto dessa árvore. Se tu comer, vai morrer. Então a ordem foi bem explícita, não tinha dúvida nenhuma. Desobedeceu, aí vem aquela coisa, ela julga, acusa e defende. Aí quando ele julgou, disse: eu errei. Aí trouxe o quê? Esses três sentimentos: culpa, vergonha e vazar, fugir. Porque toda pessoa que está em pecado, toda pessoa que começa a sair da igreja. Por quê? Porque ele sabe que vai ser confrontado. Aí começa a fugir da igreja, ele não quer vir mais para pregar. Aí volta lá a introdução. A sã doutrina, ela confronta a tua consciência. A sã doutrina, se lembre disso, a sã doutrina, ela confronta a tua consciência. Ela não é descartável. Amém? Os irmãos entenderam?
consciência, ela culpa, Adão teve essa culpa, ele teve vergonha e teve medo, porque ele desobedeceu a Deus uma ordem direta. É aqui, irmãos, assim, fazendo uma aplicaçãozinha rápida, um minutinho. Se você tem certeza que algo vai lhe prejudicar, não desobedeça. Você sabe, você tem o esclarecimento, você tem a mente saudável, você é uma pessoa inteligente, você sabe que aquilo é errado, não vai fazer. Você sabe que aquilo é nocivo para a sua vida, aquilo vai prejudicar a tua família, teu casamento, a tua boa convivência, não faça. Mas se a pessoa tiver determinação, Sim. O povo é não sabe daqui a pouco, né? todo mundo erra, mas quem tem determinação, é difícil fazer alguma coisa para dizer que está fazendo errado. Você sabe que é errado, você tem que fazer de fazer, porque cada mente está cauterizando. Não estarei por daqui a pouco. O diabo atua, né? Que cauterizando isso aí. É que eu Isso, isso aí a pessoa leva para o coração, começa a. tem que dar borda daqui a pouco, isso aí tudo aqui à frente. Então é isso, amém? Vamos para o ponto 2 aqui, o direito natural. Quem quer ler o direito natural? Subtópico 2. Top 2, né, família? Todo Isso. ser humano, Isso, pode ir. todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão, e experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Amém? Olha só. Quando a consciência te acusa, não adianta se esconder. Interessante isso aqui, né? Forte, né? Não adianta. Ó. A culpa de Adão pela violação cometida, a vergonha pela condição moral que ele se viu, e o medo diante da penalidade anunciada e da presença de Deus. Então, meu irmão, não adianta. O direito natural que nós temos hoje, qual é o direito natural? Me dizer o direito natural. O que aconteceu com Caim e Abel? Então, mostrando que essa lei é natural, então, uma lei natural que mostra que todo ser humano, antes de existir a lei vai vir só com Moisés, a lei. Isso. Mas todo ser humano, antes de eu estabelecer a lei escrita, a lei já está na consciência. Esse aqui está na lei natural, todo ser humano já nasce. E lá mostrou na vida de Adão, e na vida de Caim, para Caim matou seu irmão, onde ele ia, a consciência dele ficava todo tempo. Então não adianta ele fugir. Se eu não sei fugir, você sabe que está errado, a consciência vai estar tudo da fusão, Então não adianta ficar se esconder Deus, não quer? Porque todo isso é, por isso tem muita pessoa no hospício, no osmato, doido. Porque a consciência, onde vai, a consciência está fusão, não tem. É para orar e tu está em pecado, é a consciência não tem. Irmãos, Isso aqui que entra em qualquer ser humano, depende de qualquer coisa, qualquer de cultura, de país, de nação, já nasce com essa lei natural que Deus colocou. A lei da consciência. É a lei da Que é acusando, que é defendendo, julgando, a acusação da consciência e também a acusação do acusador mesmo. Aí Isso. Puxa. ó, a lei natural, está dizendo, lei natural, ela veio antes da lei escrita. Deus já inseriu o homem, já nasce com aquilo. Consciência. Olha, vamos lá, tem coisa que tem que simplificar para a gente interiorizar melhor. O direito natural seu, a lei moral, era certo matar ou não? Entre Adão e... Era o quê? Na família de Adão, Caim e Abel, era certo matar? Mas ele matou. Tinha alguma coisa escrita? Tinha alguma lei lá, uma constituição? Tinha que era proibido matar? Como é que quem ensinou ele a matar? Como é que ele sabia que era errado? Que era Como é que matar, não sabe? tinha nada escrito. consciência, Tu só pode ser condenado no país se tiver escrito. É. A lei, mas não tinha nada escrito. Mas não tinha nada escrito. Mas ele sabia que era errado, por quê? mas Só que a lei natural de Deus
proibia. Já sabia que era Já errado. sabia que era errado. A lei da consciência. Lei da consciência moral. Olha, presta atenção uma coisa aqui. Não vá cair nessa por aí. Ah, isso aqui não está na Bíblia, e você vai e comete. Por coisas que tem hoje, que eu vi algumas coisas. Por exemplo, já desse, apareceu um bonito aí, dizia: me mostra aí onde é que está aqui. Não tomarás cachaça. Está certo? Isso está certo? Não. Hã? Mas eu sei que se eu tomar, a minha. Hã? Está errado. Da mesma coisa. Deus não proíbe, mas não aprova. Não à toa que lá, o cara tem que ser educado pela consciência. Né? A lei moral, ela é mais forte que a lei escrita. Lê as obras do Espírito. Da mesma forma, a mesma lei moral, ela proíbe matar, ela também, ela direciona você a te colocar num sistema que você também pode matar. Como? Ixi, mas como é que é isso? Entendeu? Mas veja bem, a lei estabelece o quê? Princípios. Estão entendendo? Aí entra aquela questão. A lei moral, para que ela serve? É uma normativa de Deus para controlar a vida em sociedade. Porque senão, meu irmão, se nós não tivermos leis em sociedade, o negócio vai virar bagunça. E a maior lei moral é a nossa consciência. Irmão, nós sabemos o que é errado e o que é certo. Deus colocou esse sensor na nossa vida como lei moral para nos dizer que é errado, sem que haja uma palavra escrita, sem que ninguém fale nada. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. É verdade. Nós sabemos. Então, nessa lei moral aqui, Deus estabeleceu que você tem um direito natural, mas a lei moral vai lhe cobrar. A lei moral, ela vai lhe punir. A lei moral, ela vai apertar você de uma tal forma que você pode parar numa dessas dependências aí do Estado aí. Você sabia que eu já trabalhei num lugar que tinha gente assim. Eu não sabia às vezes a história de algumas pessoas e eu perguntava: por que tu vem parar aqui? Mas eu cometi um ato, achei que ninguém estava vendo, mas um dia eu endoidei e adoeci e estou aqui. Entendeu? A consciência cobrando. Então você tem o seu direito natural, você tem o seu direito de escolha. Você pode escolher, só que a tua consciência, se tu errar, ela vai te acusar. Se lembre disso. Todos nós aqui temos consciência plena do que é certo e do que é errado. Mesmo eu tendo um direito natural, mesmo eu tendo os nossos direitos fundamentais conhecidos e concedidos pela nossa Constituição, se você errar fora dela, a consciência te acusa. Digamos que você comete uma mentira, você fala uma mentira para alguns. Muita gente acreditou, mas a tua consciência vai te dizer que aquilo é mentira. Amém? Vamos lá, vamos para o ponto 3 aqui. Escrita no coração. Quem quer ler? Eu leio. Lê. Pode ler. Escrita no coração. Em Romanos, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é como base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural. A escrita em pedras
dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição agora, de matar. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedades e direito de família, por exemplo, o estabelecimento de leis cerimoniais. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos, de o R, né? Isso. O R não. Isso aqui é o Código de Hammurabi. Pode passar. Seria o que é isso? Lip, né? Isso. E Hammurabi. Hammurabi. Isso. O mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspiração na lei moral, escrita no coração de todos os povos. Pronto. Entendeu? O que falou aí dessa leitura? Estou meio fraca Você hoje. entendeu? Essa leitura foi feita. Estudei sexta-feira com infecção. Depois que entendeu? Foi o que Deus falou nessa leitura aí? Aí estou assim, fraca. Entendeu? Até a vista, quando a gente está ruim, né? Fica ruim. Vamos lá. Antes, era a primeira lei escrita, irmãos, essa aqui, ó, chamada Código de Hammurabi. Era uma lei talhada numa pedra conhecida como lei de talhão. Era para normatizar a vida civil em sociedade. Só que ela era cruel. Matou, morreu. Roubou, perna decepada, braço decepado, mão decepada. Isso daí é o quê? Essa lei aqui do Código de Hammurabi, ela é muito antiga, muito antiga. Essa lápide aqui instalada, ela vem aqui antes de Cristo aí, séculos. Porém, o que eu quero frisar aqui com os irmãos é que esta lei moral, ela vem antes dessa lei da terra. Ela vem antes. Como era que as pessoas viviam em sociedade? Antes dessa lei aqui. Lei moral. O cara sabia. Interessante. Rapaz, ninguém ensina o cara a pecar. O cara sabe. Ninguém ensinou o cara a pecar. Mas o cara sabe. Ninguém às vezes ensinou o cara a fazer uma trambique, mas o cara sabe fazer. Isso vem tudo antes da lei escrita. Quem é que ensinou o cara a matar? Mas ele sabia. Ele já sabe. Quem é que ensinou o cara a enganar? Como é que? No caso, não ensinou, influenciou. Estou falando do Uma caso. briga, Falando aqui da casa de ensinar. Quem ensinou o cara? Já nasce com ele, a natureza de Adão. Já nasce com a natureza. Natureza distinta. Natureza Então, pecaminosa. Com a proibição de matar, além de houver ampla regulamentação da vida civil, direito à propriedade, direito à família, então agora foi estabelecido direitos e regramentos. Aí da onde se vem algumas coisas, por exemplo, dá um exemplo, casamento. De onde vem a normativa para casamento? No papel. Você vai fazer, nossa, e agora? E agora no nosso tempo? Mas lá atrás, como que era? Mas só que se eu casasse, eu não poderia trair minha esposa. Mudou a lei, né? Se eu fizesse, ó. Agora pega a chifre. A lei moral Era para ser proibia. o contrário, né? Se eu metesse a mão no que era lei, a lei moral me cobrava. Só que para a normativa eu era o quê? Punido agora. Chega a fazer tudo errado. Eu era punido severamente. Porque ali agora estava escrito, estabelecido. Eu fazia por desobediência agora. Estava desobedecendo ferozmente. Então eu não tinha mais esse direito. Eu perdi o direito de dizer, não sabia. Não, senhor. Antes eu podia fazer, a consciência gritava. Agora não. Está escrito na pedra aqui, ó. Você não pode fazer isso. Se você fizer, você vai ser punido.
Amém? Então essa aqui é a lei de Talhão, o Código de Hammurabi, é o mais antigo que existe. Por incrível que pareça, todas as leis que nós temos veio daqui. Todas as leis que temos hoje, ela veio dessa pedra. É um pedaço de pedra de granito preto que foi talhado nela. Quem fez, eu não sei. Mas foi Influenciado por quem? também não sei. Ensinado. Mas estava escrito. É o registro que nós temos é esse. Amém? Ele está mostrando aí nesse contexto aí, como o Júlio está mostrando. Qual a importância de tudo isso que estava nessa leitura toda, ele está mostrando que tem lá escrito no coração. Está dando sequência sobre a consciência, que nós estamos falando sobre a consciência do tribunal interior. O comentário está mostrando para nós que tudo, antes de vir todas as leis normativas que governam uma nação, um país, tudo já tinha na consciência da pessoa. Então tinha consciência do que era certo e do que era errado. Aí com o tempo veio passar a ver a lei natural, que é escrita agora. Deus estabeleceu, agora o judeu, agora o seu povo, Deus estabeleceu a lei. Aí ele bota aí como uma leitura que eu colocar, Deus estabeleceu a lei moral, que não é só a lei moral. Deus estabeleceu a lei moral, Deus estabeleceu a lei civil, como é que deve viver em sociedade, em família, como é que deve viver tudo na lei civil. E a lei cerimonial, como é que deveria adorar a Deus. Se adorar de forma errada, Deus não aceitava. Deus até matou pessoas por causa disso. Então Deus estabeleceu a normativa. A pessoa sabia o que era certo e o que era errado, só não tinha nada escrito. E Deus escreveu com a própria mão e deu para o seu povo, que é a lei perfeita para nós, que é a lei de Deus. Lei civil, cerimonial e a lei moral. E isso para governar a nação de Israel. Antes disso também os povos já tinham também, como o povo mesopotâmico, esses outros povos bem antigos, cada um tinha a sua lei normativa também. Como é que ele sabe como é que foi escrito? Porque ele sabia o que era certo, o que era errado para normatizar uma nação. Então a pessoa no Brasil não tivesse normatização da lei, como é que seria para tu matasse uma pessoa, não desse nada. Todo dia vai uma multidão de morto. Não vai dar nada não, matar ele, não vai dar nada para mim mesmo. Então tudo, mas todo mundo sabe o que é errado e o que é certo. Aí Deus só estabelecer agora o que era certo e o que é errado. Por isso que cada um, o juiz final, seja julgado conforme a sua consciência. O que conhecia, o que não conhecia, ninguém vai ser, eu sou um. A vez que todos são indesculpáveis diante de Deus. Todo mundo tem um tribunal, entendeu a consciência. Vamos lá. Então, irmãos, você vai ficar um pouquinho aqui nesse outro assunto aqui. Os irmãos estão entendendo? Amém. Que a consciência é um tribunal que julga todos os dias da nossa vida. Não se esqueça disso, tá? Não tinha conhecimento da Bíblia, porque eu vivia um sensorzinho aqui chamado consciência. É só ler a Bíblia, né? Agora, Mas a gente defende, se eu leão preso na bola do leão, Eu cheguei no Novo Testamento, eu estou muito melhor do que o Antigo, exatamente. Ela todo dia. E, né? olha só, vamos lá. Acusação, defesa e julgamento. Funcionamento da consciência. Como é que ela funciona? Aí aqui vai. Eu vou ler aqui. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa. Também exerce a função judiciante. Salmo 51:3, Gênesis 3:7. Diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos e ambos reconheceram que estavam nus. O verbo reconhecer, yada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta, incômoda. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Amém? Agora, irmãos, aqui nós vamos aprofundar um pouquinho isso aqui, para a gente entender duas coisas. Uma má consciência, é os perigos que ela traz. Por que é que às vezes as pessoas adoecem, psicologicamente falando, depressão, ansiedade? Por que as pessoas têm síndrome do pânico?
bater lá pelo Osmac ali, em outros lugares aí. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. E você sabia que a consciência está ligada à fé, a Deus e ao Espírito Santo? Essas três fontes. Vamos ler esses três versículos? Para nós colocar isso aqui. Dá para colocar ali? 1 Timóteo 5. Primeira. É bom você até anotar isso aí. 1 Timóteo 5. A consciência está ligada à fé. 1 Timóteo 1,5. Ora, o firme fundamento é o amor, um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? A fé a Deus, 2 Coríntios 4,2. Olha só onde é que a consciência está atrelada. Isso aqui é forte. Por isso que ninguém se esconde. 2 Coríntios 4,2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Amém? Isso aqui, a gente tem que entender isso aqui. Terceiro, ela é ligada ao Espírito Santo. Isso aí para os políticos. Meu Deus do céu. Ao Espírito Santo. Romanos 9,1. Romanos 9,1. Olha só. Política é mentiroso. Eu vou embasar bem isso aqui, olha lá. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência Do Espírito Santo. Ei, é pecado, hein? Cuidado com o que você às vezes nega na sua consciência, você peca. Pecado não é só aquilo ali que você comete quando o pastor está vendo, ou eu não estou vendo, ou não está aí. Não. Me diga uma coisa, só para fazer uma adenda aqui, afinal eu deve ter passado muito disso. Quando o cara mata alguém, o cara matou um, aí leva ao tribunal. Quando chega lá, o cara põe a mão em cima da Bíblia, jura falar a verdade, somente a verdade, ela mais que a verdade, amém. Aí o cara vai e mente. Aí o cara vai e mente. Vai dar errado lá na frente. Não, aí olha só. A consciência desse camarada, como é que está? E às vezes a gente sabe que o cara mentiu, sabe que o cara está mentindo, só que aí tem um problema, aquilo ali vai causar um mal à sua consciência, à sua vida psicológica. Você sabia de uma coisa? Eu fui saber disso depois que eu conversei com um psicólogo, eu tenho uns colegas que a gente conversa. O cara que mata uma pessoa e não dorme mais direito, o cara que tira de uma pessoa e não dorme mais, que prega. Isso que é. Isso é verdade. É perturbado. E 90% dos assassinos, eles, no final da sua vida, eles ficam malucos, ficam doidos. Por causa da consciência, o Espírito Santo está lá, ó, você matou, você matou, você matou, sem motivo, sem razão, você matou. Entenderam que isso é sério? Nossa consciência está ligada à fé, a Deus e ao Espírito Santo. Amém? Vocês não querem falar alguma coisa? Entenderam? Por que ele mesmo indivíduo vai e mata outras vezes, se tem oportunidade? Porque ele já colocou no lugar do amor. Vamos adiantar o assunto. É o terceiro ponto da lição, não tratar porque Eu vou dar o uma terceiro ponto da lição vai tratar sobre a consciência falível. Aí vai entrar aí tá a mente perfeito. cauterizada, porque a mente cauterizada, eu trabalhei com um cidadão, eu acompanhei uma vez na minha vida um cidadão, que tinha matado 12 pessoas já. Diz que o primeiro da coisa que eu sei que ele falou. Primeiro, aí o cara vendo aquela imagem do cara com o cara morrendo,
Mas depois que ele tinha matado lá o terceiro, o quarto, o quinto, ele disse que não matou um bocado, vai dizer que era mesmo matar um pouco, você tinha mais nada, não. Por quê? Porque você não está estudando daqui a pouco. Eu vou dar um exemplo aqui. Já matou cauterizando. Aí é isso, não já está, você vai me falar ali, quando ele está doente, contaminado, ela não sente mais nada. Ela está tipo ali, tu bate aqui, é tipo leproso, tu bate aqui, vai botar fogo aqui, ele não sente, não está indo. Só para consolidar, não está estudando. Já que você pode ver isso aí, consciência, doente. Para consolidar, eu vou só adiantar um pedaço aqui. Dinamos, que conta uma história de que um aluno foi no pastor dele e disse: pastor, o que é? Ele perguntou para o pastor dele: o que é uma consciência cauterizada? O pastor dele disse: vou te responder da forma mais simples possível. Quando você vê, aí o pastor tinha um cachorro bravo, pastor alemão, vocês conhecem, né? Cachorro era muito bravo. Quando você chegou aqui a primeira vez, o que foi que aconteceu com esse cachorro? Ah, pastor, o cachorro quase arromba a cerca, quase foi mesmo. E na segunda vez, ele latiu e se calou. E na terceira vez, ele só deu umas duas latidas e foi embora. E hoje, quando você chegou aqui hoje, o pastor ele só olhou para ele e foi embora. Assim é a consciência. Quando ele matou um, aquele grunhido medonho. Matou o segundo, matou. Assim é a nossa consciência, irmã Julia. Você comete um pecado, a consciência grita. Olha em cima. Você não dorme direito, você não come direito, você não bebe direito, comete um erro, comete um pecado perante Jesus. Está atrelado ao Espírito Santo te cobrando. Mas aí, o tempo passou, fiz de novo. Do outro lado, o diabo justificando. De novo? Vamos já ler aqui, é isso aí. Daqui a pouco não veio, a gente pode usar a Sansão como exemplo. Ele foi pecando. É um melhor exemplo. Ele foi cauterizando, ainda achou o pecado normal. E tem outros. Aí ficou cauterizando, ele é normal, está pecando, se prostituir. Tem outros, mas Sansão é o não tem Sansão dele. Sansão é o clássico. Sansão é o clássico. Faça, é o clássico. Não faça aquilo, tá? Aquilo não deve se fazer de forma nenhuma. Mas vamos ler aqui, para a gente continuar aqui. As vãs justificativas. Quem quer ler para nós aí? Pode ler. Lê bem alto aí. A expressão for aberto os olhos também significa experimentação imediata da malícia, inexistente em Adão e Eva. Ao ouvir a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste, ou companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Em seguida, o mesmo caminho, culpando a serpente. Ela seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativa como essa são meros placebos. A consciência é implacável e não segue as vãs formulações humanas, ainda que teológica, como as inclusivas. A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Amém? Isso aqui acontece direto. A pessoa peca e não assume a culpa porque está culpando os outros. Já viu toda pessoa que tem quarto não tem pai, diz: ó, sair culpado com fulano, ciclano, ninguém quer assumir a culpa. Toda pessoa que tem falha quer apontar o dente, sempre procurar a culpa em alguém. É por isso que o cara foi culpado, uma ciclana que foi culpada. A pessoa nunca assume a culpa. Vocês estão entendendo aí? Olha, Mas ele sabia, ele sabia que era culpa da outra pessoa. Adão disse: ó, na verdade eu não estou culpa em Deus, tu é culpado também porque tu foi do cu dessa mulher. Aí tu me desse essa mulher aí, ela comeu comigo. até Deus, né? Se justificando do pecado. Ele sabia que estava errado.
Aí a mulher, quando a mulher foi chamada também, a mulher disse, aí a mulher pensou, não, foi eu não, foi a serpente que me enganou. Ninguém foi obrigado. Olha só. E essa não é culpa. Isso é um problema que nós temos. E E com nós acontece aqui também, mano, na igreja, a pessoa pega alguma coisa, foi por causa do fulano, que não tratou bem, que não falava comigo, não sei o quê. Aí vai lá, todo devolve culpa para os outros. Ninguém quer assumir nada das falhas que tem. A pessoa cheia de falha, mas não assume a culpa do falha, ou falha do outro. É verdade. É um detalhe aí, pastor, que assim, quando a consciência vai cauterizando, né, e aí vem a justificativa, só que como explicar aquelas pessoas que o serial killer mataram bastante e depois se entregaram, né, entregaram a vida para Jesus? Porque na verdade tem duas consciências, né, do bem e do mal, e qual a gente alimenta mais, a gente vai prevalecer, né? Chega um momento da época da pessoa, quando tamanha consciência, ele está cauterizado, ele começa a alimentar aquela consciência boa, e o Espírito Santo volta a ficar mais latente na mente da pessoa. Como a volta a ser o ajudou a pessoa no cara totalmente. Aí quando você converteu, foi o homem de volta. vamos lá. Então é isso aí. As vãs justificativas. Uma justificativa sobre a outra, isso, daquilo. Mas, porém, uma pessoa, quando ela não tem Deus, se torna mais difícil para ela. Por exemplo, hoje você vê hoje aí um cara que nem o Messi, né? Aceitou Jesus lá na Argentina. Glória a Deus, né? Que pensa, né? Tudo que ele tem não vai salvar a mão dele. Aceitou Jesus. E já desse entrevistaram um camarada aí bem famoso, bem rico, perguntaram para ele: pai, se vocês têm tudo, vocês dessa classe, qual é a maior dificuldade de vocês? A pergunta dele foi surpreendente, porque sabe qual é a nossa maior dificuldade? É o mundo espiritual, nós não sabemos lidar. Grita. Aí perguntaram para ele, foi até o olho marrom, disse assim: tem coisa que só Deus preenche. Tem coisa que só Deus preenche. Aí, falando aqui das justificativas, olha só como é que foi as coisas. Tem coisas que você faz consciente, é por isso que Deus pune pesadamente. Quando Eva morreu, o que é que diz lá o texto do primeiro ponto lá? Que Eva não foi enganada. Aliás, foi enganada, né? Eva não foi enganada. Vamos abrir o texto lá para ver 1 Timóteo. Fugiu da mente aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou até marcar o texto aqui, mas não estou lembrando. Fugiu da cabeça aqui. Que Eva não foi enganada, foi Adão que foi enganado. Isso, que Eva não foi enganada. Mas por quê? Por que o texto fala isso? Porque, olha, aí ela diz assim: ó, a serpente me enganou, né? Só que Adão comeu consciente. Ele sabia Ia dar problema. que ia dar problema. Aqui, ó. Ele tinha certeza. Tá ali, ó. Isso. Segundo. Acho que é a primeira. Acho que é a primeira, né? Eu confundi da mente aqui, não tô lembrado agora. Estava mais nessa aí, Que aí diz: olha, aí tem um professor teólogo que ele diz assim, que Adão era responsável por tudo e que foi colocado sobre ele naquele momento assim: olha, você vai crer em Deus ou crer no diabo? Foi o que Adão fez? Creu em quem? No diabo. No diabo, porque comeu. Ele não acreditou em Deus. Se ele não tivesse comido, o que estava acontecendo? Não tinha acontecido nada. O problema é que às vezes nós sabemos que é errado e fazemos. A nossa mente está adoecida. Aí vamos começar a falar sobre isso agora. Adão tinha consciência, fez sabendo, Eva já tinha comido, e ele foi lá e se apagou. Aí quando Deus chega amarradão, aí vai. Foi a mulher que só me deu. Aí ela disse: a serpente me enganou. Ele já tinha o exemplo de Eva.
De Eva, né, no caso. Aí, fazer aqui uma aplicaçãozinha. Irmãos, não conserte um erro cometendo o outro. Não conserte um erro cometendo o outro. Tem que assumir o seu erro. Errou, peça perdão. Falhou, peça misericórdia de Deus. Cometeu um ato, chega pro pastor, olha, eu dei um empurrão hoje, um tapa na rua ali, que eu fiquei meio chateado que bateu no meu carro, eu falo umas coisas que não devia, briguei na rua. Peça perdão. Porque às vezes a gente acha que é autossuficiente. Nós vamos errar, nós todos vamos errar, cometer falhas durante o dia. Falhas, somos É ser humano. ser humano, rapaz. O problema, o nosso, sabe qual que é? Não admitimos a nossa culpa, jogamos para os outros. Né, João? Nesse caso aí, Eva comeu e não aconteceu nada com ela. Não. Por quê? A responsabilidade estava em cima do outro. A responsabilidade de quem é? É do macho aqui. É nossa. Interessa. Não aconteceu nada. Por que Eva comeu, o mundo não caiu? Não aconteceu nada. Ela chegou lá. Meu bem, aqui ó. A maçãzinha pra você, cortadinha, olha aqui. Como aqui um pedacinho? Tô dando um exemplo de maçã, tá? Não era maçã não. Tô dando um exemplo. Aqui ó, bonitinha. Comeu um pedacinho? É tão bom. Eu gostei tanto. Sabe por quê, irmãos? Fala uma coisa aqui. Falar uma coisa aqui para vocês, não se escandalize, tá? Pecar é muito bom. Ixi, pelo amor de Deus, pecar é muito bom. Agora a consequência que ele gera é que é Por isso mesmo que ele é bom, né? É atraente para muito. o marido. Pecar bom, agora a consequência que ele gera é que Adão era o cabeça, né? Ele coisou tudo, você tem que. A minha bem clara, esse contexto aí, ele comeu em seguida, a consequência da morte, tudo de ruim veio para trás do dois. Onde é que nós estamos hoje? Não foi só dentro da do cara. Primeira coisa que assim, ó, a terra vai ser maldita, não por causa de Eva, por causa de ti, a terra é maldita por causa de ti. Isso. Aí a terra até origem por causa do pecado. E tu, Eva, aí Deus, tu vai ser assim, assim, assim. Agora tu vai ser isso. vai ter teus filhos com outro. Aí você reduz a morte, vai vir, a culpa vai vir, o medo vai vir, tudo de ruim aí por causa do pecado. O homem vai ter que trabalhar. Achou por dois, né, pastor? Vai nascer, vai adoecer, vai morrer. Vai ter pragas na terra, tu vai dois sobre um. As consequências do pecado. Rachou por dois. O pecado é igual, o pecado Na Bíblia tem Uma pergunta, a responsabilidade veio para todos, né? Todos. Inclusive para a serpente. Também. a serpente me Toda esse meu sentença, tudo. Todo mundo recebeu sentença. Tanto é que o diabo, o que ele vai levar para o diabo? Lago De fogo. de fogo. Seus anjos. Então, olha só. Então, irmãos, se você errou, conserte-se. Às vezes eu pego pesado com algumas pessoas, alguns, e falo algumas coisas que tem que ser falado, porque ninguém fala. Fora desse ambiente aqui. Fora desse ambiente aqui. Por quê? Porque o cara está há 10 anos com 2 mulheres na igreja. O cara está há 10 anos com amante. Aí senta ali, ó. Pecado doméstico. Olha, você aí, olha. Uma moralidade, olha. Não, peraí, não deixa de ser igual. É isso que eu não concordo. Sabe por quê? Porque se eu errei, assumo a sua culpa. Não vai terceirizar para os outros, não. Não, olha, eu quero dizer, pastor, eu amo lá, mas que minha mulher está assim, sabe? Ela é muito legal, só não entende, né, pai? Traduzindo, cada um dizendo, o senhor me deu essa mulher aí, eu nem pedi, mas o senhor me deu, ela está aí, olha o que deu aí. Não, senhor, a responsabilidade é sua, eu falei com você. Falei para você, foi com você, a responsabilidade é sua, não era para fazer. Por que você não repreendeu? Você tinha autoridade para repreender. Poxa, eu não quero mais não, ela pegou aqui, eu só levo. Está repreendido, não quero esse negócio não. Ele poderia tomar essa atitude, mas tomou? Não. Então, aplicação aqui. Mediante um erro, toma a atitude certa, não errada. Mediante um erro, tome a atitude certa, não errada. Errou, está na igreja, pecou, já foi o pastor.
Pastor, eu não aguentei, eu tomei uma ontem ali, eu queria conversar com o senhor. Amém. O que aconteceu? Não, pastor, olha, é que foi lá em casa, a mulher queimou o feijão, eu não gostei, fiquei me chateado e domingo. Não, fiquei vergonha. Me desculpe, eu tenho velho, isso não se aplica. Culpou o feio. Não vai terceirizar a culpa de ninguém, não. Ninguém, irmãos, comete pecado com faca no pescoço. Você já me falar disso? Ninguém. Vai com as suas perninhas lá. Falhamos. Falhou, conserte. Bota a culpa nos. Não terceirize culpa. Não use isso aqui, essa Diabo ferramenta já não aqui. presta, né? Essa desculpa sarrapada. Não use isso. Conserte. Em nome de Jesus. Isso mesmo. Amém? Ele bota a culpa no diabo, bota a culpa no Deus, é dele mesmo a consciência. E quando a gente fica, as pessoas ficam sabendo, por exemplo, vamos pegar a questão da igreja, do pecado e não entrega, isso é responsabilidade também sobre nós, né? No caso, se a gente não entrega algo que deve ser reto. Hoje existe essa questão, ó, está um pouquinho fora, mas só para esclarecer. Irmãos, tratar pecado é muito difícil, não é fácil. Até porque eu nunca concordei daquele método antigo que a gente usava, o método que era cruel. Uma vez nós estávamos todo mundo ali, na minha adolescência, o cara cometeu um pecado, traz aqui na frente, olha aqui, tomou cachaça, fumou maconha, está disciplinado, 6 meses no banco. Eu acho isso um exagero. Errou, chama o cara na salinha lá, conversa com ele. Se é um casal, leva para o gabinete, dá uma conversadinha ali, explica a situação, aplica a doutrina, para não perder a pessoa, porque tem conserto, a pessoa cometeu um erro, tem que ser consertado. Muitas vezes escandaliza tanto que Às vezes a gente quer expor o problema dos outros, vai envergonhar alguém. Não faça isso não. A pessoa sai até da igreja. Não faça isso não. No meu tempo era assim, expor as pessoas, hoje até errou, até hoje me desviar por causa disso. Sim, que não pega. Então tenha cuidado, se você, de repente alguém lhe procurar para contar um assunto, ore por aquela pessoa, não precisa espalhando não. E tem conserto, tá? Se fosse por isso, Deus poderia muito bem. Tu errou? Vira pó de novo. Tchau. Você errou? Vira pó de novo. Não quero mais ninguém aqui. Pronto, acabou com tudo. Deus fez assim? Não, Deus puniu. A punição. Ó, a tua punição, tu vai ter que trabalhar agora, ó. Vai comer, bichão. Vai suar, tá? Dona Eva, vai sentir dor agora para parir. O desejo vai ser pro seu marido. Ele vai te dominar, viu? E o senhor, seu Adão, caia fora daí. Joga aí, vai daí, vai. Dá um machado, dá uma pedra aí, te vira aí agora. Pronto. Vai trabalhar. Entendeu? Deus poderia prometer, mas não acabou. Então nós quem somos nós para destruir o outro? Não, vamos tratar dele. Amém? Estou só fazendo aqui um acréscimo aqui que está meio fora, mas entender bem isso aqui. Nós podemos falhar. Tá? Amém? Vamos lá para a gente fechando aqui. Ponto 3. O debate no tribunal. Vou ler isso aqui. A consciência é como um tribunal que julga a conduta, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo geralmente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de lançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. E lá em Coríntios 11, 28, nós lemos todos na Santa Ceia. Eu ia falar. Cada um examine-se assim, com a sua consciência, o que você fez, como é que você está, você faz para a hora da ceia, como é que está. E cada um deve se examinar assim mesmo, é a sua consciência em criação. Vai examinar seu passado, a sua semana, como é que você está, e a vida para participar da Santa Ceia. Por isso que muitos fogem da Santa Ceia. Há um êxodo. A consciência está pesada e não vou porque eu estou em falha. Há um êxodo na Santa Ceia por causa disso.
falhas e a pessoa não quer consertar. Atrai mais maldição, porque a Bíblia diz que quando a pessoa foge para não ir para Santa Ceia também falha, não vem atrás. Pedir perdão, né? Tenta consertar um erro cometendo outro. Pedir perdão, né? Vim pedir perdão. Não conserta. Então aqui, o pastor já falou no texto, era o texto que eu ia colocar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A mente escrutina. Escrutinar quer dizer o quê? Examinar, aprofundar minuciosamente naquilo que mexe a nossa vida no dia a dia, coisas pequenas, minúcias. E nós precisamos analisar que a mente, ela é isso, a consciência, ela é isso. Ela faz uma análise de acusação, de defesa, ela é um tribunal que julga, aprofunda nossas condutas reprovando. Ei, nós temos condutas reprovadas, tá? Temos condutas reprovadas. Como crente, nós às vezes temos a conduta reprovada. Sabe por quê, irmãos? Às vezes tem lugares que não era para você ir, você vai. Tem palavras que não era para você falar, você fala. Tem rodas de conversa que não era para você não estar ali, você está. Uma vez eu fui para um lugar, faz tempo isso, não era um lugar indecente não, fui uma viagem, e aí lá eu não sabia, né? Quando chegou lá, o cara disse: ó, eu tenho que pagar um voto ali na igreja católica. Eu vim aqui hoje pagar assim. Eu olhei para a cara dele assim, para o cara me falar aqui. Tá bom, vai lá. Eu vou te acompanhando aqui. Aí eu andando com ele aqui. Quando eu cheguei na porta da igreja católica, lá em Chapuri, aquela mão fez assim, ó, aí para trás. Eu fiquei assim: você não vai não? Rapaz, eu vou não. Deus, dei minha volta, peguei e voltei. Ele ficou meio chateado comigo. Deus reprovou minha conduta. Tá ali. Tem lugares que a tua consciência, quando tu vai, a consciência começa a queimar. Não é porque você está ali. Tribunal, a te jogou, a te condenou. Ela é ligeira. Não demora não. Te julga e te condena mesmo. Pô, é um tiro. Então tenha cuidado com a sua conduta. Você pode ser reprovado. Tua consciência te reprova. E quando a consciência te reprova, é porque Deus também já te reprovou. Então tenhamos cuidado nas nossas condutas. Amém? E aí, nesse caso aí, que crente não é o Espírito Santo não, que é? Está atrelado. Nós lemos agora e aqui, ó, Romanos 1:9. Está tudo junto. Nossa consciência deve estar controlada pelo Espírito, Aí, baseado na palavra. agora é isso aí. Então, já vi isso aqui. Porque se ele não está achando Tá aqui. que é baseado na palavra. Vou gastar aqui esse. Vai ficar aqui mais uns 10 minutinhos rapidinho. Vamos lá. Aí, ó, vou ler aqui, ó. A Bíblia menciona a consciência defeituosa, cauterizada, insensível. Ponto 3. Consciência é falível. Consciência, defeitos da consciência. A Bíblia menciona a consciência defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado, fraca, legalista, contaminada, corrompida. Para uma consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidar da luz da genuína palavra de Deus no Espírito Santo. Tá aí as referências, tá? Uma tá ali, ó. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando as almas incautas, como fazem os falsos mestres no primeiro século. Só entendeu agora? A mente cauterizada, a mente fica insensível ao pecado. Peca 1, peca 2, peca 3, peca 4, peca 5. Cauterizou, acabou. Virou legalista, tudo é normal. É o que está acontecendo hoje. O cara peca, está anos pecando. Não está mais aí. Consciência já para de gritar. Cauterizou. Cauterizou. O que é cauterizar, irmãos? O que é cautério? Mas ele não está aqui, né? É tipo queimado. Isso. Cautério era uma ferramenta que quando o cara se cortava na Idade Média, o cara lá metia no fogo, chegava e queimado. É como marcar boi, será? Parecido. Aí naquele canto onde o cautério queimava,
ficava dormente. Ficava não sente mais. É igual Perdeu a sensibilidade. marcar boi, né? Mente cauterizada, e Paulo pega e usa esse exemplo para dar na doutrina. Vocês têm que ter uma boa consciência. O que Paulo disse lá quando estava na leitura bíblica em classe? Mente cauterizada, que acontece muito hoje em dia nas igrejas, a pessoa peca, muitos famosos que estão pregando, louvando a Deus, esse cara famoso, olha esse cara que vem na pregação aí do Ministério Gospel, lá da pregação do louvor, ele fica muito cauterizado. Ele se prostitui normal, se canta no corpo. Sai normal para ele ir para um motel, se prostituir, beber. Aí prega as multidões, de Jesus, vão lá beber, se prostituir, tudo aquilo é normal, a mente cauterizou. No começo tinha até um temorzinho, depois vem cauterizando, vive uma vida sem vergonha, no culto prego, você diz, meu Deus, foi mais linda, se deu uma pedra, aí o cara sai na hora, cai de pau, vai para o motel, beber. Verdade. Aí ele fica preso aqui normal na vida dele. É o que está acontecendo no Brasil. Cauterizou. Aí a pessoa fica, ai meu Deus, o cara não sabe ficar avançando, é ruim, simplesmente cauterizado, vive uma vida de pecado, só engana as pessoas, só ganha dinheiro nas coisas do povo de Deus, enricando, só prega por dinheiro, só canta por dinheiro, realmente cauterizado, e o pessoal não desse enganador. Vou dar um exemplo aqui de dois que tinham uma mente cauterizada, bem conhecida. 1 Timóteo 1,19. Respondendo aqui as perguntas de embasamento bíblico. 1 Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual uns fizeram naufrágio na fé. Se a sua consciência adoecer, se você já tiver cauterizado a sua consciência, você vai naufragar na sua fé. Aí vai mais aqui, ele dá dois exemplos. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entregaram a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Isso aqui Paulo está falando de crente, tá? De crente. Não é de ímpio, não. Olha lá, pela hipocrisia, fala uma mente cauterizada pela sua própria consciência. Então, irmãos, cuidado, tá? Com a sua consciência. Cuide dela. Aplique a palavra de Deus. Coloque a Bíblia na sua consciência, coloque a palavra de Deus dentro de você. Leia a Bíblia, ore e tenha uma boa consciência, porque ela pode ser Glória a Deus. Ela pode ser manchada, ela pode adoecer, ela pode ter problemas se você não aplicar corretamente essa palavra aqui. Às vezes, irmãos, a questão, tem pessoas que na igreja se escandalizam com algumas coisas que não tem nada às vezes a ver. É isso que a gente tem que ter cuidado. Os três poderes que o Paulo tem que falar desse, os três perigos: a mente cauterizada, que é insensível ao pecado. A segunda perigo da familiaridade da mente a consciência é a fraca. A consciência fraca é a legalista. Isso é que eu ia falar agora. Isso. Então, se eu mudar nessa, que a fraca, essa que colocar a legalista, é aquele que tem a consciência fraca, para ele tudo é pecado. Isso. Ele olha para os outros, tudo é pecado, é legalista. É aquele que fala os outros, tudo, se é pecado, se é pecado, se é pecado. Se você não pode tratar, o que acha lá? Ele matou a família, matou tudo, porque para ele tudo era pecado. Aí foi para o monte orar, não conhecia a Bíblia. Aí a menina não estava sendo guiada pela palavra, só orava. Aí o diabo apareceu como sendo Jesus e mandou matar o outro, e ele matou o outro. Mente fraca. Vocês estão entendendo? Aí, O pastor Paulo falou que a gente não deve ser demasiadamente santo. Isso. Porque a ideia é fazer equilíbrio, porque a Bíblia deve ter equilíbrio. Isso. Aí, exatamente. Era isso aí, ó. Ele está falando aqui, ó. Mas está dizendo que a mente está fraca e o inimigo entra. Foi o que foi lido aqui, ó. Todo desequilíbrio é perigoso. Isso. A insensibilidade leva à complacência do pecado. Isso. Exato. É isso aí. Aí, tipo assim, ó. Digamos que a irmã Gisela já com a idade já bem. Aí de repente eu vou passando ali, eu sou um cara desse extremista, eu posso ver a irmã Gisela na academia lutando, tá? Meu